Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a estratégia que tornou o Luiz Alves um bilionário só investindo na Bolsa de Valores. Porque ele tem uma estratégia muito interessante e eu acho super bacana trazer esse vídeo aqui para vocês, tá bom? Mas se você não conhece muito bem quem que é o Luiz Alves Pais de Barros, ele tem uma fortuna estimada em mais de 8 bilhões de reais e ele fez a sua fortuna com uma estratégia muito interessante investindo na Bolsa de Valores. Tá bom, mas que estratégia era essa? Basicamente, o Luiz ele aproveitava os ciclos de mercado da economia brasileira. E isso fazia com que o Ibov em dólar tivesse um comportamento muito peculiar. Mas tá bom, peraí, o que é esse Ibov em dólar? Bem, o Ibov ele é o índice Bovespa, ele é a média das oscilações do preço das ações. Então, se o Ibov sobe, por exemplo, 2%, isso significa que a maioria das ações, em média, quando você faz uma conta ponderada por liquidez, você vê que elas, em média, subiram 2%. O Ibov em dólar é basicamente você fazer a mesma conta que você fez para o Ibov, só que em vez de reais, você usa o dólar. Então, você acaba tendo aqui valores dolarizados. Isso é muito interessante quando você vai analisar aí como que a Bolsa Brasileira se comporta na visão do investidor internacional. Quando a gente acaba olhando o Ibov em reais, a gente está muito ligado a ver a cotação da Bolsa de Valores em reais como um brasileiro vê. Mas aqui vale só destacar que a maioria dos investimentos da Bolsa de Valores são de investidores internacionais. Ou seja, na realidade, a maioria dos investidores eles olham o Ibov em dólar do que em reais, porque com isso fica mais fácil para eles tomarem decisões, já que o capital deles está em dólar. E quando a gente olha o Ibovespa em dólar, o Ibov dolarizado, a gente vê um comportamento muito peculiar. E por que a gente vê esse comportamento? Porque basicamente as maiores empresas no Brasil são quem? É a Vale, é a Petrobras, são empresas do agro. Lembrando que o agro junto representa por volta de 30% do PIB do Brasil. E quando a gente olha essas empresas, elas veem que elas têm um comportamento muito interessante. Poxa, vamos aqui pegar, a Vale de exemplo. Vamos aqui jogar um valor. Imagina que o preço para produção, para extração de uma tonelada de minério de ferro para a Vale seja, por exemplo, $30. Tá, se ela vende, então, esse minério de ferro a $32, ela consegue $2 de lucro por tonelada que ela vende. Tá bom, mas se ela vende a 40, ela consegue $10 de lucro. Mas se ela vende a 60, ela consegue $30 de lucro. Então, na verdade, quanto mais alto o preço dessas commodities, mais essas empresas acabam ganhando dinheiro. O mesmo vale para a Petrobras, que também tem um custo fixo por produção de barril. Quanto maior a diferença entre o custo de produção do barril e o valor que ela consegue vender, maior o lucro dela. E por isso que o lucro da Petrobras, quando o petróleo sobe, cresce de forma exponencial. O mesmo vale também para empresas agro. Então você tem lá um alqueire de soja, para a produção ele custa um determinado valor, e quanto mais caro ela consegue vender essa soja, mais essa empresa acaba lucrando, certo? E na verdade, o que acontece com o Brasil? O Brasil, se a gente for analisar a economia do Brasil, a gente vê que majoritariamente a maior parte dela é de commodities para exportação. É minério de ferro, é petróleo cru, é soja, é milho, é cana. E o que acontece com todas essas coisas que majoritariamente compõem a economia brasileira? Acontece que elas sofrem muito com os ciclos das commodities. Em determinado momento, o mundo inteiro parece que quer comprar muito dessas commodities, o preço delas sobe muito e acaba não tendo oferta suficiente para atender toda a demanda mundial, o preço acaba subindo muito e todas as empresas desses setores acabam tendo um lucro gigantesco. E depois de um tempo, as empresas começam a investir mais em produção, a produção acaba aumentando e com isso o preço acaba caindo. E fica caindo durante vários anos, da mesma forma que também fica subindo durante vários anos. E o que o Luiz Alves ele percebeu quando você olha o Ibovespa dolarizado? Que durante o ciclo de alta das commodities entra muito dinheiro no Brasil e com isso a Bolsa de Valores brasileira em dólar sobe de 18 a 30 vezes, ou seja, uma alta muito grande. E aqui, por que a gente está falando então do Ibov dolarizado? Porque quando a gente está num ciclo de alta de commodities, geralmente o dólar tende a cair. Porque como o Brasil está vendendo muitos produtos de commodities em dólar para o exterior, acaba entrando muito dólar no Brasil, e isso está pressionando então o preço do dólar para baixo. Então, por isso que a gente está olhando o Ibovespa em dólar, porque na verdade o dólar tem um fator muito importante quando a gente analisa ele junto com o Ibovespa, e a gente vai mostrar isso num gráfico daqui a pouquinho. Mas tá bom, o inverso também acontece. Num ciclo de baixa das commodities, o Ibovespa em dólar ele cai por volta de 80 a 90%. Tá bom, então por um lado a gente tem uma alta gigantesca num ciclo de alta de commodities e pelo outro lado a gente tem uma queda enorme num ciclo de baixa. Então, na verdade, o Luiz Alves ele percebeu essa diferença do ciclo de alta e do ciclo de baixa de commodities no Ibovespa em dólar e começou a usar isso em seu favor. Então aqui a gente consegue ver o que aconteceu com o Ibovespa nos últimos 25 anos, quando a gente olha o Ibovespa em dólar. E esse gráfico aqui tem muita informação, calma que a gente vai vendo uma por uma.
Infelizmente, aqui a gente não tem os dados antes de 1997, porque isso faz realmente muito tempo, os dados acabaram meio que se perdendo, eu não encontrei em lugar nenhum, mas aqui a gente tem a partir de 97 até o momento atual, até na verdade a data de ontem, dia 30 de janeiro de 2023. E o que a gente vê aqui já nesse primeiro ponto? A gente teve um ponto lá em 97 que a Bolsa Brasileira em dólar estava em 12.500 pontos. E depois ela foi caindo, até por volta do ano de 2003, quando foi para 2.200 pontos. Isso aqui representa uma queda de 80%, para ser um pouco mais exato, 80,3%. Mas 80,3% e 80% é a mesma coisa também, né? Mas isso representa uma queda muito grande. E reparem quanto tempo foi essa queda. De 97 a 2003, por volta aí de uns 6 anos, correto? E o que a gente vê depois nos próximos 6 anos, de 2003 até ali por volta de 2009, finalzinho de 2008? A gente vê que a Bolsa Brasileira em dólar vai dos seus 2.200 pontos para quase 45 mil pontos, uma alta de mais de 20 vezes, que era exatamente o que o Luiz Alves falava, que a bolsa cai 80%, 90% e depois sobe 20, 30 vezes. Então aqui a gente vê uma alta gigantesca. E tá bom, o que acontece depois nos próximos 6 anos? Ali, comecinho de 2009, final de 2008, até ali meio de 2015, o que acontece com a Bolsa do Brasil? Bem, ela vai dos 44.500 mil pontos para 9 mil pontos. Uma queda de 80% de novo. Então você vê que isso se repete novamente. Então aqui a gente tem uma queda, uma alta de 20 vezes, uma queda, e aqui, a gente tem aqui o que agora no momento atual? A gente vê que a Bolsa Brasileira estava em 9 mil pontos e atualmente está aqui por volta de 20, 22 mil pontos, mas aqui vale um ponto muito importante de ser destacado, que o próprio Luiz já havia falado, que a Bolsa já havia subido 3 vezes em dólar até o ano de 2020, quando veio a pandemia e acabou atrapalhando um pouco esse ciclo. Então ele esperava que a Bolsa de Valores chegasse até o ano de 2022, 2023 numa alta gigantesca, e devido à pandemia isso acabou sendo estendido mais um pouco. E na visão do Luiz Barsi, isso deve... Do Luiz Barsi não, caramba, errei o bilionário. E na visão do Luiz Alves, isso deve acontecer nos próximos 2, 3, 4 anos, e isso devido aos impactos que a Covid trouxe na economia global. E por isso pode acontecer que demorar um pouco mais de tempo para chegar nesse ponto. Mas é muito importante entender que a economia brasileira funciona em ciclos. Então, em um ciclo de queda de 80%, um ciclo de alta gigantesco, um ciclo de queda de 80%, 90%, e depois vem um ciclo de alta gigantesco. Isso já se repete há muitos e muitos e muitos anos, porque sempre a economia brasileira foi uma economia agrária de exportação de commodities. Então, enquanto isso persistir, esse ciclo de commodities e também esse ciclo na Bolsa de Valores deve existir. E, gente, esse vídeo vai chegando ao fim, eu vou estar recomendando outros 2 vídeos aqui do canal. Forte abraço e até mais!